E aí, tá difícil de fazer planejamento? Vou te dar uma dica. Não adianta fazer um monte de apresentação. Dá para colocar tudo numa folha só. Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo do Bino Sabe. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que saem todo dia no nosso canal. Eu te convido a conhecer o BizuCast, o melhor podcast corporativo do Brasil. Verdadeiro manual de sobrevivência na selva do mundo corporativo. Você pode encontrar o BizuCast nos principais agregadores de podcast que existem por aí. Você também pode encontrar no Spotify e no site www.bizucast.com.br. Vai lá, conhece! No programa de hoje eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente. Ao invés de eu ficar desenhando sempre na mão, eu já vou trazer um templatezinho pronto aqui em Excel que eu mesmo produzi, que eu fiz, tá? E hoje a gente vai falar sobre o A3. Alguns falam de One Page Report, né? Dessa ideia de colocar tudo numa tela só. O conceito de One Page Report é bem interessante, geralmente com dashboards, né? Você consegue tentar colocar tudo dentro de uma página só. Mas não significa que vai estar resumido. Muita gente acaba amontoando coisas. A ideia do A3, que é o que nós vamos falar hoje, é um pensamento, uma forma e raciocínio para que você possa, de maneira sintética, resumir um pensamento e fazer com que isso consiga caber numa página só. Por que A3? Eu fiz aqui num A4, né? Alguns lá no Japão já falam de pensamento A4, que exige que você seja mais sintético ainda, né? Eu estou aqui numa folha de A4 com o template de A3. Quando a gente imprime no A3, que é uma folha um pouco maior, né? Seria mais ou menos o dobro, duas folhas aqui A4 um do lado do outro. Tem mais espaço para tu escrever essas coisas. Geralmente um bom A3 tu escreve com folha de papel e lápis mesmo, sabe? Você não digita no computador. Esse template aqui, produzido no computador, ajuda você a ser ágil e criar várias cópias se você precisa de vários A3. Mas o preenchimento é legal que seja na caneta aqui, no lápis, no manual. Dá para fazer no computador também. Pode parecer um pouco sem sentido no final das contas. Você já deve ter usado o Prezi ou outras ferramentas aí, como ferramentas de Canvas, né, de janelas, que acabam tendo o mesmo conceito. Tudo nasceu aqui do pensamento A3. Então começa pensando numa folha A3. Se você pode imprimir também numa folha A4, daí você vai ter que resumir mais ainda, tá? Mas o desafio é o mesmo. Eu vou mostrar para vocês como que funcionam cada um dos campos, tá bom? Corta aí no vídeo aí para nossa lousa digital, onde eu vou mostrar os detalhes e vou explicar cada um dos campos para você. Eu vou mostrar para vocês esse template, tá? Então esse template aqui tem o cabeçalho, né, o A3, tal. Qual é o primeiro campo que a gente vai preencher no A3? Cenário, né? Que é o que a gente deve considerar sobre o que eu vou dizer. Então vamos dizer que é um problema. Estamos com um problema, por exemplo, de entrega. Então você vai colocar que o cenário é combater o problema de entregas do cliente A, por exemplo. Então você vai vir aqui, nesse campo aqui, você vai escrever. Então vamos colocar aqui, né? Entregas atrasadas do cliente A. Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Qualquer coisa cabe um A3. Pode até colocar aqui, por exemplo, reforma da casa. Então você vai contextualizar aqui a situação para que a pessoa saiba do que se trata. Então, por exemplo, se aqui entregas atrasadas do cliente A, você vai falar que o cliente está muito chateado, que existe um potencial de perder esse cliente, que o cliente ele é importante para a gente, porque uma boa história precisa já no começo contar qual é a relevância. Então aqui em cenário eu vou contar a relevância. Aí eu venho para o campo condição atual, o status atual. O que eu vou fazer aqui no status atual? Eu vou mostrar, por exemplo, se é o exemplo de entregas atrasadas, eu vou fazer um gráfico mostrando as últimas entregas das semanas, né? Vou aqui colocar as últimas 5 semanas e vou colocar aqui, por exemplo, aqui é o volume esperado como meta, né? A gente entregou aqui dentro da meta, aqui foi, por exemplo, menos 10% do volume, e que a gente tem a tendência de estar entregando cada vez menos. Olha só. Então, o estado atual, eu vou dizer o que está acontecendo. No caso do exemplo aqui da reforma da casa, eu poderia colocar fotos, né?
colocaria fotos. Então não precisa ser só numérico, ele pode ser qualitativo também. E eu coloco aqui embaixo o que significa. Não adianta eu colocar uma foto e não dizer o que é, né? Então eu vou e tiro uma foto, por exemplo, de um buraco, né? Buraco no teto, buraco no teto. O A3 ele vai ser apresentado por alguém. Ele não precisa estar tudo escrito, até porque você não vai dar para você escrever tudo no espaço pequeno. Mas ele também tem que ser de alguma forma intuitivo que qualquer um possa entender, né? Então você vai colocar fotos, vai colocar gráficos, você vai colocar a situação atual. Você pode até colocar, por exemplo, uma frase de alguém, abre aspas, o cliente reclamou, blá 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 blá, tá? Feita a condição atual, você vem, né? Isso aqui é meio que igual o Cartoon, né? Você vai aqui do cenário para a condição atual. E da condição atual você vai para a condição desejada. Você vem para esse campo aqui. No condição desejada, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar como a gente gostaria que fosse. Então a gente vai projetar, por exemplo, no mesmo gráfico que a gente mostrou as perdas. Por exemplo, a partir de qual semana que a gente estaria atingindo a meta. Ó, em 3 semanas nós vamos atingir a meta, né? Então você vai projetar aqui, ó, que a partir daqui você vai até subir os resultados, né? Você pode colocar isso. Outra coisa que você pode colocar aqui na condição desejada é imagens do que você pretende fazer, que é o certo, né? Enquanto aqui era a imagem do errado, fazer um X aqui é do certo. Tá? Você também pode colocar, né, listas de coisas que precisam ser feitas, né? E para que isso se torne real, eu venho para o próximo campo aqui, que é o último campo, que é o plano de ação. Então, meu plano de ação, você pode utilizar a metodologia 5W2H, que a gente pode fazer depois um vídeo para explicar bem legal cada uma dessas letrinhas aqui. Mas eu sou muito fã de um plano de ação bem mais resumido que o 5W2H, que é o mínimo dos mínimos que você tem que fazer num plano, que é o que será feito, tá? Você vai escrever aqui o que vai ser feito, quem é o responsável. Então, vou colocar aqui João. Sempre é um nome, não é equipe, não é grupo, é um nome. E quando? O quando é o prazo. E prazo tem que ter data. 20/7/21. Tem que ter data. Quais são as ações que eu vou colocar aqui? Posso colocar quantas? Não é para encher, vamos colocar no máximo 3 ou 4 aqui, porque a gente está trazendo nesse A3 um problema específico, né? Não é para resolver todos os problemas do mundo. E essas ações têm que estar ligadas com como essas ações vão tornar essa condição desejada realidade. Então uma coisa liga com a outra. O cenário me explica por que eu tenho que escutar essa conversa. A condição atual mostra o problema. A condição desejada aponta a solução. E o plano de ação explica como isso será feito. É isso aí. E aí, pessoal, gostaram? É incrível! Sabia que tem muita empresa que exige que uma ideia, um projeto possua um A3? Se não tiver A3, nem conversa comigo. Outra coisa legal do pensamento A3 é que você pode eliminar as apresentações de PowerPoint de 50 slides, de 100 slides, né? Aqui você vai direto ao ponto e apresenta para alguém quais são as suas ideias, né? Então esse tipo de pensamento aqui que envolve esse formulário A3 é um pensamento de sintetizar e resumir as coisas, ir direto ao ponto, mostrando um cenário, um panorama geral de como as coisas estão e o que deve ser feito, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar um modelo de A3 que é específico, feito apenas para resolver problemas. Hoje é o A3 de planejamento, na próxima semana eu vou mostrar para vocês o A3 de solução de problemas. Tá bom, pessoal? Falou!